Olá, Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Vamos falar um pouco sobre o profeta Ageu, o profeta da segunda glória. Então, Ageu é o primeiro dos profetas conhecido como os profetas pós-exílicos, que quer dizer que profetizou depois do cativeiro. Zacarias e Malaquias são os outros dois. Depois você confere lá em Esdra, capítulo 1 a 7, para você estar por dentro, do pano de fundo histórico, dessa profecia. Nós não vamos estar lendo aqui para o nosso vídeo não ficar muito comprido, muito extenso, mas você pode conferir lá. Sob o decreto favorável de Ciro, o resto dos judeus, ou judaico, voltou à sua terra sob a direção de Zorobabel, seu governador, e Josué, seu sumo sacerdote. E depois de estabelecer na terra de Jerusalém, o povo ergueu um altar de holocaustos no local do templo. 2 anos mais tarde, no meio de grandes regozijos, alegria, foram feitos os alicerces do templo. Seu regozijo, a sua alegria, o seu gozo, logo se tornou em tristeza, porque por meio dos esforços hostis, samaritanos, foi ordenado por um decreto imperial que fosse interrompida a obra. Então, por meio do samaritano, a obra da reconstrução foi interrompida, paralisada, ficou inerte. Durante 16 anos, o templo permaneceu inacabado. Eles não puderam terminar o templo, a construção do templo. Até o reinado de Dário, ou Dario, quando esse rei publicou uma ordem permitindo a conclusão da obra, terminarem a obra, os judeus terminarem a obra. Mas nesse tempo o povo se tinha tornado indiferente e egoístas. E em vez de construir o templo, estavam ocupados, adornando as suas casas, e como resultado desta negligência foram castigados com seca e esterilidade. Veio a seca para castigo deles por causa da sua negligência, e aí a terra não pôde produzir mais nada. A sua pergunta, concernente ao motivo desta calamidade, deu a Ageu a ocasião para a sua mensagem. Então, Deus usa Ageu, mediante a negligência do povo e essa calamidade acontecida, para usá-lo em profecia para aquele tempo e para aquele povo. Então, Ageu profetiza a sua mensagem, na qual declarou que a indiferença, o egoísmo do povo, no tocante às necessidades do templo, era a causa dos seus infortúnios. Era a causa dos seus infortúnios. Então, nós podemos notar que Ageu resume aí a sua profecia, o seu livro, dessa maneira. Veja só. É o resultado do relaxamento na obra de terminar o templo sagrado, divino, e castigo, do resultado
da terminação do templo. Então, bênção divina e promessa de glória futura. O autor, né, desse livro, desta profecia, dessa mensagem profética, né, pouco se sabe da sua biografia. Né? Foi o próprio profeta Ageu, mas é um pouco desconhecido. Sabemos que profetizou aí, o primeiro a profetizar após o exílio, né, sendo Zacarias e Malaquias os dois outros que profetizaram. Mas no tocante aí não se sabe nada muito dele, né? Só sabe que esse profeta é o profeta do segundo templo, exceto que profetizou depois do cativeiro, né? E que a sua missão era animar o povo na reconstrução do templo. A obra de Ageu era intensamente prática e importante, né? Deus, o Senhor, assim conhecido naquela época, Jeová, o empregou para despertar a consciência e estimular o entusiasmo de seus compatriotas, né, seus companheiros, na reconstrução do templo. Nenhum profeta apareceu no momento mais crítico na história do povo. E ninguém pode se acrescentar, né? Teve mais êxito. Então tá aí, Ageu 2:9 diz assim: depois que ele profetiza, após o exílio aí, o povo negligenciando, esqueceu, o povo foi construir as suas casas, cuidar de suas casas e deixou a obra do templo esquecida. Então Ageu é chamado para despertar e conscientizar o povo que é preciso olhar o lado espiritual também. E Ageu vem dizendo no capítulo 2, versículo 9, Ageu diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus queridos, nós precisamos cuidar da nossa vida, sim, das nossas coisas, precisamos, mas nós não podemos esquecer da parte espiritual, da casa do Senhor, né? Sabendo e sempre conscientizado de que quando nós cuidamos com inteireza e com êxito, com amor da obra de Deus, da casa do papai, ele também trabalha e cuida da nossa casa, da nossa vida e da nossa família. E o estado de vida que nós temos e que nós vivemos será transformada e será muito melhor do que essa que nós estamos vivendo, porque Deus acrescentará aquilo que nós precisamos, sem nenhum esforço, apenas de estender a mão, abrir a mão e fazer a vontade de Deus. Assim como uma pessoa liberta, uma pessoa que está possessa, quando ela entrega a vida para Jesus, né, Jesus habita nela, o Espírito de Deus habita nesta pessoa, né, e ela é transformada. Se ela volta e dá lugar para o inimigo, para o diabo, aquele que saiu volta e traz mais 7. E o estado de vida desta pessoa é pior do que o do primeiro. Assim também, a glória desta última casa será maior, incomparavelmente maior do que a da primeira. Porque o primeiro templo foi construído por mãos de homens. Ageu despertou o povo para isso. Mas eu estou falando da minha vida e da sua vida. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Nós temos a digital, o DNA de Deus na nossa vida. E por isso, a glória de Deus que está em nós hoje, agora, na presença de Deus, incomparavelmente, é maior do que quando nós estávamos no mundo ou de quando nós não dávamos lugar para Deus. O Espírito de Deus habita em mim, habita em você. Não perca este proprietário da sua casa, do seu coração, que é Jesus. Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Creia, busque a Deus, conscientize, esteja despertado para fazer a obra de Deus, ou você que ainda não é cristão, para poder buscar o Senhor e se entregar para o Senhor e deixar que Ele faça morada na tua vida, e você verá que a glória de Deus
vai estar